Nós vamos seguir para para outro discurso hassídico do Rav Shneur Zalman, do autor do Tânia, que nos traz de forma extensa e profunda explicações místicas sobre a essência da oração. Verdade que eu até tinha uma certa dúvida, nós não estamos passando por esses Ma'amarim, por esses discursos hassídicos na íntegra, porque algumas partes deles são muito profundas, envolvendo conceitos esotéricos, abstratos, Kabbalah profunda. Nós estamos procurando nos prender mais nas explicações talvez mais acessíveis a nós, né? Que sejam mais fáceis de compreender, de transmitir. E especificamente nesse mamar, que nós vamos ver em seguida, eu estava na dúvida se abordar determinados trechos que, num primeiro momento, à primeira vista, não estão diretamente relacionados com a tefilá, com a oração, apesar que, de uma forma ou de outra, acabam estando associados. Por isso, inclusive, o Alter Rebbe trouxe essas passagens como introdução para chegar no tema da oração. Afinal, uma vez que alguns desses temas são tão relevantes para nós, são tão importantes, úteis, profundos e até fascinantes, então acabamos optando em trazê-los também, por mais que num primeiro momento talvez os que estão participando não vão notar uma conotação direta com a tefilá. Mas vamos seguir nos textos do Rav Shneur Zalman. Então ele traz num discurso hassídico o versículo da Torá no Deuteronômio. No Deuteronômio existe em Parshat Kitavon, na porção de Kitavon, um famoso trecho que é o trecho da repreensão e admoestação. Um trecho que fala do que pode vir a acontecer com o povo de Israel caso se afastem da Torá, das mitzvot, se distanciem de Deus. E lá a Torá enumera nada menos que 98 pragas, o contrário das bênçãos, como se diz. Coisas terríveis. No final, ou intercalado nesse trecho, há um versículo que nos diz por que tudo isso está acontecendo. Tachat asher lo avat et Hashem Elokecha besimcha ubetuv leivav merov kol. Uma vez que você não serviu a Deus, teu Deus, com alegria e com satisfação no coração por tudo que você tinha, por tudo que Ele te concedeu. Essa é a tradução livre desse versículo bíblico. Então, aqui nós vemos algo surpreendente e algo intrigante. Ou seja, a Torá aqui está enumerando 98 maldições, coisas terríveis, pragas de todo tipo, coisas que afetam a vida física, material, em todos os aspectos do povo de Israel, coisas que podem advir, que podem acontecer. E no final, no meio desse trecho, como que a Torá nos dizendo qual o motivo e a razão para tudo isso, para desgraças e tragédias tão grandes que podem vir a se suceder, por que isso pode acontecer com o povo de Israel, todos esses assuntos negativos, Deus nos livre e nos proteja. Pelo fato de você não ter servido a Deus, teu Deus, com alegria, satisfação, quando você tinha tudo, etc. Há uma explicação desse versículo que nos fala, ou no sentido literal, que qual seria a falha aqui, qual a essência desse pecado tão grave que pode desencadear e causar todas essas tragédias, todas essas desgraças. Uma vez que você não serviu a Deus, fazendo isso com alegria, ou seja, quando você tinha tudo, em vez de agradecer a Deus, louvar a Deus, estar alegre pela condição que Ele te deu, você ou foi ingrato ou não fez isso, enfim. Mas é famoso e célebre
o comentário e a interpretação do Arizal, do cabalista Rabbi Yitzhak Luria, sobre esse versículo, quando ele nos diz שהעונש הוא על שלא עבדת את השם מתוך שמחה. Não apenas que você não serviu a Deus com alegria quando você estava abastado, quando você tinha tudo e talvez toda essa riqueza, fortuna subiu na tua cabeça e você negligenciou o serviço a Deus em vez de estar servindo a Ele com alegria, etc. O Arizal, ele faz uma observação mais específica nesse versículo. Ele diz, sabe o que? Talvez até você estivesse servindo a Deus. Talvez você estivesse praticando Torah e Mitzvot, etc. Mas sabe qual foi o grave problema, isso é considerado um gravíssimo problema a ponto de acarretar todas as coisas negativas. O fato, você estava servindo a Deus, mas sabe o que? Você não estava servindo a Ele com alegria e com satisfação. Faltou a alegria, faltou a satisfação. E aqui isso significa que não apenas falta um detalhe ou algo secundário, não, falta o essencial, falta o principal. Ou seja, de acordo com a explicação do cabalista o Arizal, mesmo que talvez o povo de Israel estivesse numa situação, como na época das destruições do templo, etc., que estavam servindo a Deus, porém, se esse serviço a Deus não ocorria com alegria e satisfação, as pessoas faziam as coisas ou por fazer mecanicamente, ou por obrigação, ou por tradição, mas sem vibração, sem entusiasmo, sem alegria. Isso representava, isso expressava aquilo que eles sentiam, em outras palavras, que o serviço a Deus não era uma coisa tão importante para eles a ponto de ser feito e realizado com alegria e satisfação. Mais do que isso, eles deveriam estar alegres e satisfeitos pelo privilégio de estar servindo a Deus. Mas se isso está faltando, então isso demonstra que aqui há uma falha grave. Uma falha, talvez, em termos práticos, estão servindo, em termos práticos, parece que está tudo bem, mas se essa prática religiosa, se essa observância religiosa é feita com indiferença, com apatia, desprovida de alegria, sem satisfação, sem prazer, isso demonstra que isso não é importante para a pessoa, ou que a pessoa não valoriza isso, porque se a pessoa soubesse o verdadeiro valor de estar servindo a Deus e com isso se conectando a Ele, isso inevitavelmente teria que trazer grande alegria e satisfação para a pessoa. Portanto, quando falta essa alegria, isso significa que o próprio trabalho espiritual, o próprio serviço espiritual, ele não está atingindo o seu objetivo, a tal ponto que não só não se recebe uma recompensa plena, mas Deus nos livre, a pessoa pode se tornar merecedora de todas aquelas coisas negativas que são especificadas naquela passagem da Torá. מזה מוכח אשר מדרגה זו להיות בשמחה וטוב לבב מעצם עבודת השם, o que nós compreendemos e derivamos dessa interpretação do Arizal, do Rabbi Yitzhak Luria, do grande cabalista que viveu cerca de 500 anos atrás. Nós entendemos daqui que esse nível espiritual de servir a Deus com alegria no coração, com satisfação, do próprio fato, e essa alegria deve ser derivada do próprio fato que a pessoa está tendo o privilégio de servir a Deus. Né? Então isso é algo tão fundamental e essencial, a gente deriva desse ensinamento que isso que isso é uma coisa acessível a todo Yehudi. Isso não é um nível elevadíssimo no serviço a Deus que apenas tzadikim, pessoas muito elevadas e espiritualizadas, são capazes de atingir. Na verdade, existe um versículo que diz Simchut tzadikim ba'Hashem, que os justos, os tzadikim, eles se alegram com Hashem, porque os justos, as pessoas espiritualizadas, têm sensibilidade para valorizar as coisas espirituais, por isso eles se alegram com Hashem. Né? Mas aqui ele está nos dizendo, enfatizando, que baseado nos ensinamentos do Arizal, que o Arizal, de acordo com isso que ele fala, que se a Torá nos diz
Se faltou alegria, Deus nos livre, isso pode acarretar todo o contrário. Então, aqui nós vemos que a Torá não só espera, mas de certa forma Deus exige de nós uma alegria no serviço espiritual. Se Ele exige isso de nós, é porque todos nós somos capazes disso. Isso é acessível a todos nós, isso é possível a todos e cada um de nós, não apenas a tzadikim. Não é? O Alter Rebbe ele pergunta de fato, bom, mas o versículo diz Simchut Tzadikim B'Hashem, há um versículo no Salmos 96 que dele aparenta demonstrar que essa alegria depende de uma sensibilidade aguçada espiritual, isso é propriedade mais dos Tzadikim. Por isso pergunta o Alter Rebbe, Ve'ech yagia kol adam lezeh, tentando conciliar a conclusão do versículo no Salmos com o versículo bíblico na Torá, como é possível, mesmo aqueles que não estão no nível de tzadikim, nesse grau espiritual tão elevado, como eles podem chegar também, todos nós, chegar a sentir essa alegria genuína no serviço espiritual. Ou seja, o fato da pessoa uma pessoa estar alegre e feliz, se regozijar, ter prazer em divindade, para nós, vamos ser realistas, o que nos causa prazer, satisfação são coisas físicas, pode ser uma comida saborosa, pode ser um prazer material, pode ser, enfim. Tzadikim, eles conseguem derivar prazer de coisas elevadas espirituais, mas isso já representa um nível elevado de espiritualidade, uma evolução espiritual muito alta, que aparentemente é mais uma propriedade dos tzadikim. O Alter Rebbe nos diz que para entender essa questão só vai ser solucionada depois de algum tempo, depois de algumas sessões de estudos nossos. Mas vamos ter paciência. Ele nos diz que é necessário introduzir antes um conceito que nos fala que existem dois níveis de Avodat Hashem, existem dois níveis de serviço a Deus, que são chamados de forma metafórica na linguagem mística Midat Yom e Midat Laila. Existe aquele serviço a Deus que se assemelha com o aspecto diurno, com o dia. Existe aquele tipo de serviço a Deus que se assemelha à noite, um serviço espiritual, por assim dizer, por assim chamar, de aspecto noturno. O que significa dia e noite em termos espirituais? Yom matzav shelor vegilui. Dia é uma situação, um estado de luz e revelação. De dia nós temos luz natural, luz do sol, está iluminado, está claro. Em outras palavras, há uma revelação de luz. Como diz a própria Torá, Vaikra Elokim Laor Yom, Deus chamou a luz de dia. Ou seja, dia representa a revelação da luz. Hainu She'or Elokim Meir Begilui. Em termos espirituais, isso significa um estado de coisas, uma situação na qual a luz divina brilha de forma revelada, de forma explícita e evidente. Por outro lado, Laila, o que significa noite em termos espirituais, o Matzav Shel Helem Vehester Alelokut, significa uma situação de encobrimento e ocultação da divindade, quando a luz divina não transparece, não se manifesta de forma clara e evidente, como está escrito na Torá, que Deus chamou a escuridão de noite. Então, noite, em termos espirituais, é quando a luz divina não está, talvez ela esteja presente, mas não está revelada, não está se manifestando. Então, baseado nessas duas situações, o aspecto diurno e o aspecto noturno em termos espirituais, então, derivado disso, em consequência disso, existem também dois níveis no serviço a Deus. Anikraot Midat Yom, Midat Laila, existe o serviço a Deus, caracterizado como luz do dia. Existe um tipo de serviço espiritual dirigido a Deus, que é caracterizado como a escuridão da noite. Ou seja, dentro da própria pessoa existem dois tipos de situações.
no próprio sujeito, às vezes não só as circunstâncias em volta. Nós temos momentos na história onde houve revelação divina, na saída do Egito, as 10 pragas, a abertura do mar, revelação no Monte Sinai. Né? Então existem momentos de milagres, maravilhas, façanhas sobrenaturais, existem momentos de escuridão, como na época de Purim, perseguição, antissemitismo, etc. Mas também individualmente falando, cada pessoa tem os seus momentos de luz, momentos iluminados, momentos onde ela sente mais divindade, e por outro lado, existem momentos de trevas espirituais, momentos obscuros, onde não há revelação divina perceptível na nossa alma, onde a gente não está sentindo, captando e percebendo divindade e espiritualidade.